No programa de hoje, iremos saltar da Europa para o continente americano e daí para a África. Depois de uma visita ao Centro Histórico do Porto, onde continua a ser desenvolvido um ambicioso projeto de reabilitação urbana, o Panorama Imobiliário vai lançar um olhar sobre o mercado imobiliário no Brasil, em franca expansão e desenvolvimento, com a entrevista a um responsável da maior associação empresarial do imobiliário e da construção da América Latina. A terminar, e depois do habitual ponto de encontro, hoje sobre a eficiência energética dos edifícios e o seu sistema de certificação legal, damos notícia da realização do primeiro Salão Imobiliário de Angola, no próximo mês de maio em Luanda, onde as construtoras e os promotores imobiliários portugueses já anunciaram uma significativa representação. O coração da segunda maior comunidade urbana de Portugal tem vindo a perder a sua população a um ritmo de 10 mil habitantes por ano. A quem cabe dar nova vida e inverter o processo de desertificação do centro da capital do Norte. A responsabilidade tem que ser partilhada entre todos, não é? Acima de tudo, a responsabilidade para andarmos mais rápido tem que ser assumida por todos. A reabilitação urbana, e eu penso que ao nível da agenda, chamemos assim, a agenda política nacional, está atualmente na agenda, não está há muito tempo, mas está, pelo menos em termos de discurso, o que é uma mudança significativa, que há uns anos atrás esse discurso não existia. O poder autárquico, obviamente, tem uma capacidade de, acima de tudo, de gerar sinergias. O orçamento camarário por si só, se estivermos à espera do orçamento camarário para resolver o problema da reabilitação, vamos demorar décadas a que o problema seja resolvido. Se realmente forem concebidos programas específicos da Administração Central, se os privados se aperceberem que o nicho da reabilitação é um nicho mais rentável e mais sustentável a médio prazo do que da construção nova. E eu penso que isso já começa a ser visível também para os investidores privados. E se o investimento público autárquico tiver a capacidade, no momento certo, de fazer investimentos que ajudem a que os privados queiram investir naquelas zonas, eu penso que, obviamente, o processo fica mais acelerado. E segundo o vereador da Câmara Municipal, com o pelour do urbanismo e mobilidade, a autarquia portuense está fortemente empenhada neste processo. Desde 2002 que metemos a reabilitação da Baixa como uma prioridade política. Na altura fomos pioneiros também no lançamento da realidade que hoje são as sociedades de reabilitação urbana. Por deliberação da autarquia, é a Sociedade Porto Vivo, SRU, que compete elaborar a estratégia de intervenção e orientar o processo de reabilitação urbana da Baixa Portuense e atuar como mediador entre proprietários, investidores e arrendatários, tomando a seu cargo toda a operação de revitalização do centro histórico da cidade. Ana Paula Delgado é administradora executiva desta empresa de capitais públicos. A reabilitação urbana é um processo de médio e longo prazo, portanto não é um processo de curto prazo, não se trata apenas, eu acho que é muito importante sublinhar isso, não se trata apenas de reabilitar os edifícios e de reabilitar e requalificar o espaço público, eu acho que essa é a parte que é imediatamente mais visível. Um processo de regeneração urbana é um processo que visa também a dinamização económica e que visa o reabitar da cidade. E, portanto, isso passa por trazer novos habitantes, trazer novas atividades económicas e, ao mesmo tempo, garantir que os traços de identidade cultural e os traços de identidade da cidade se mantêm. Portanto, são sempre processos muitíssimo complexos e são sempre processos que se estendem por um número razoavelmente grande de anos. Portanto, eu diria que 15, 20 anos não será demais para reabilitar o centro histórico e a Baixa da cidade do Porto. Mas apesar deste ser um processo com horizonte a longo prazo, já há hoje obra feita à vista. Ao fundo da Avenida dos Aliados, por exemplo, continuam a bom ritmo as obras de reabilitação do Palácio das Cardosas, que vai ser um hotel de 5 estrelas, num quarteirão onde vai nascer um parque de estacionamento e uma praça de uso público, que, segundo Ana Paula Delgado, será a primeira praça construída no centro da cidade nos últimos séculos. Neste momento já temos um conjunto muito importante de edifícios que estão reabilitados, quer reabilitados com a nossa intervenção direta, como é o caso do edifício da Papelaria Reis ou o conjunto dos edifícios da Praça Carlos Alberto,
quer reabilitados pelos proprietários na sequência dos documentos estratégicos que foram elaborados pelo Porto Vivo, e eu gostava aqui de ressaltar nesse conjunto de edifícios foram reabilitados diretamente pelos proprietários, porque isso mostra o efeito multiplicador e indutor do investimento público em reabilitação urbana. Os edifícios do Quarteirão Trindade Coelho, os edifícios do Quarteirão do Infante, ou ainda do Quarteirão Sousa Viterbo, para além de um conjunto de edifícios importantes que já se começam a ver na rua Mouzinho da Silveira, onde nós estamos, e que, portanto, representam uma aposta clara dos privados na reabilitação dos edifícios. Para além desse conjunto de edifícios que estão prontos, ou praticamente prontos, há um grande número de edifícios que estão em obras ou que estão em fase de licenciamento e, portanto, vão entrar em obra muito em breve. O efeito multiplicador do investimento público na reabilitação da capital do Norte é quantificado pelo vereador da Câmara Municipal do Porto. Bem, esse efeito multiplicador depende desde logo de projeto para projeto. Nós no Porto temos vários projetos. Os dois casos que eu referi na minha intervenção têm a ver com projetos que foram candidatados a fundos comunitários, têm a ver com a recuperação do Morro da Sé, em que o efeito multiplicador do investimento público anda à ordem dos 3,2, isto é, por cada euro que os públicos põem, os privados põem 3,2 euros, e no eixo Mouzinho-Flores, portanto é também uma área muito maior, para um universo de cerca de 100 milhões de euros, estamos a falar num efeito multiplicador de cerca de 5, o que quer dizer que por cada euro público os privados põem 5 euros. A administradora executiva da Sociedade Porto Vivo refere um outro resultado positivo da reabilitação urbana. Se de Carlos Alberto passasse para a rua de trás, que era a rua Sá Noronha, teria a oportunidade de ver alguns prédios que foram reabilitados pelos privados e que estão, por exemplo, no mercado de arrendamento, que é outra característica interessante neste momento, é que há uma certa dinamização do mercado de arrendamento, sobretudo no centro histórico. O vereador da Câmara Municipal do Porto, que entrevistámos, concluiu fazendo um balanço positivo da atividade desenvolvida pela Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense. Os prédios reabilitados no centro da cidade são hoje um forte atrativo. Isso traz a seguir inúmeras dinâmicas. Basta hoje ir à Baixa do Porto a seguir ao jantar ou ao jantar e ver qual é a dinâmica que ali está criada e a que existia há 4 anos atrás, que pura e simplesmente não existia, as pessoas tinham medo de ir à Baixa. Hoje faz parte dos roteiros ir à Baixa. Isto traz comércio, isto traz restauração, isto traz, acima de tudo, uma dinâmica económica que faz com que o processo se torne imparável. Os edifícios onde vivemos e trabalhamos continuam a ser os principais responsáveis pelos consumos excessivos de energia que caracterizam os nossos dias. E quando construídos de acordo com as técnicas tradicionais, tornam-se altamente ineficientes. Por isso, acompanhando a legislação comunitária desde janeiro de 2009, que se tornou obrigatória a emissão de um certificado de eficiência energética para todos os edifícios, novos ou usados, a quando a celebração de um contrato de venda ou arrendamento. O certificado energético é um documento que quantifica o desempenho de um imóvel com o objetivo de lhe ser atribuída uma etiqueta. Essa etiqueta energética é atribuída dentro de uma escala pré-definida de 9 classes, que vai desde o A+ ao G, em que o A é o mais eficiente e o G é menos eficiente. O certificado energético tem uma duração de 10 anos e é um documento informativo, ou seja, não obriga o proprietário a implementar as medidas que são propostas nesse mesmo certificado. O certificado é feito por peritos qualificados para o efeito. A obrigatoriedade de adquirir o certificado é sempre da parte do proprietário do imóvel. A não existência do certificado energético no ato da transação implica uma coima que vai desde os 250 euros até os 3.750 euros. A APMIP, em conjunto com a Home Energy, a empresa do grupo Martifer, criou uma ferramenta com o nome e com a marca Energia ES, que coloca à disposição de todos os associados e seus clientes uma série de soluções no âmbito da certificação energética e das energias renováveis. Para adquirir o seu certificado energético, basta dirigir-se a um mediador associado à APMIP e, de uma forma cómoda e rápida, no prazo máximo de 24 horas, os interessados são contatados no sentido de agendar a visita dos técnicos ao imóvel. Os certificados de energia ES oferecem a garantia de preço,
rapidez e qualidade. Para saber mais sobre o processo de certificação energética, basta abrir a sua ligação à internet e visitar o site www.energiais.pt. Ao contrário do que acontece em Portugal, o Brasil encontra-se numa fase de acelerado desenvolvimento económico e confiança no seu futuro. A previsão oficial de crescimento do PIB para 2010 é de 5,2%, podendo mesmo atingir os 5,7%. O desemprego cai. Anuncia-se criação de mais de 1,5 milhão de postos de trabalho este ano e no ano anterior o peso dos impostos no bolso dos brasileiros diminuiu. O ministro das Finanças deste país da América do Sul declarou recentemente que o crescimento económico é insustentável, sem inflação, que dá sinais de queda. E no último trimestre de 2009, o investimento cresceu 6,6% e o consumo privado 7,7%. Comparado com o desempenho das economias dos países do G20, responsáveis por 80% do PIB mundial, no último trimestre do ano passado, o Brasil só teve um crescimento menor que o da China, Rússia, Indonésia e México. Ao mesmo tempo, o Brasil está a passar por um intenso processo de urbanização e desenvolvimento do mercado imobiliário em todas as suas vertentes. Quando a construção começa a ir bem, tudo vai bem. Isso vai puxando mais investidores que um dia vão buscar esse mercado internacional. Laerte Temple é diretor superintendente do Secovi SP, um organismo empresarial que representa 40 mil empresas do imobiliário, mediadoras, promotoras, loteadoras e gestoras. Com a sua sede na capital económica do país irmão, São Paulo, e 60 anos de atividade, o Secovi SP é a maior associação empresarial do imobiliário e da construção na América Latina. No Brasil, esta fileira responde por 21% do produto interno bruto e 9 milhões de empregos diretos e indiretos. Laerte Temple está diretamente envolvido no processo de criação da CIMLOP, a Confederação do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa. E esteve recentemente em Portugal a convite da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária, a APMIP. O Panorama Imobiliário entrevistou-o no Porto durante a Imobitur e pedimos-lhe que nos fizesse um retrato da situação atual na construção imobiliária do seu país. O Brasil hoje, depois de praticamente 20 anos de uma paralisia quase total, do meados dos anos 80 até quase final dos anos 90, o Brasil vive um momento muito bom no mercado imobiliário. Tem um déficit grande no país, são 7 milhões e meio, quase 8 milhões de moradias, principalmente nas chamadas classes C e D, e é um país que ainda está em desenvolvimento. Então é uma oportunidade muito grande para investidores, principalmente para quem aplica em euros ou aplica em dólar. Essa carência de 7 milhões e meio, 8 milhões de habitações que dizemos, não quer dizer que tem 7 milhões de famílias que não têm onde morar. São habitações precárias, conhecidas favelas, isso não vamos esconder de ninguém, só que essas pessoas começaram a ter um pouco mais de renda. E com a estabilidade da moeda, a inflação alta, que era um pesado imposto na renda dessas famílias, deixou de existir. Então, ganhando um pouco mais, sem aumentar o salário, né, pela não corrosão da moeda, nós herdamos dos portugueses também a paixão pela propriedade. O brasileiro gosta de ser dono, gosta da propriedade. No Brasil, segundo o nosso entrevistado, o Estado está fortemente empenhado num conjunto de programas de efetivo apoio ao fomento do parque habitacional. Um deles é o mais famoso agora, chamado Minha Casa Minha Vida, um programa do governo do presidente Lula, que permite subsidiar taxas de juros para as camadas menos favorecidas da população. E com isso estamos começando um grande programa de desfavelamento. A par do Estado, a banca também tem desempenhado um papel positivo no desenvolvimento do mercado imobiliário brasileiro. As taxas de juros, elas são, para as camadas de renda mais baixas, são subsidiadas. O governo ajuda porque senão não iam conseguir. Mas as camadas de renda média, que é o grosso da população brasileira, hoje tem taxas altas para o mercado europeu, para o mercado americano, mas civilizadas para o mercado brasileiro. E como o prazo é maior, a expressão que nós usamos hoje é a prestação cabe no bolso. De acordo com os critérios de análise de crédito da banca, nenhuma família brasileira pode comprometer mais de 30% dos seus rendimentos mensais na amortização do empréstimo para a compra de habitação própria. E o nosso interlocutor refere um quadro jurídico que confere segurança ao sistema financeiro.
para dar mais tranquilidade ao sistema, foram aprovadas algumas leis importantes que garante, por exemplo, a retomada do imóvel no caso de inadimplência, que garante a propriedade fiduciária do bem imóvel e um sistema jurídico que dá mais segurança a quem empresta o dinheiro. Com este enquadramento, e ao contrário do que sucede em Portugal, são muitos os que no Brasil investem na compra de uma segunda ou terceira habitação como um ativo de valorização. Significa isto que o mercado de arrendamento está a funcionar do outro lado do Atlântico? Eu fiz isso quando era jovem. Eu comprei e aluguei. Meu filho mais velho, que é casado, comprou para morar. Mas ele já está pensando mais para frente, quando folgar um pouquinho, ter um segundo imóvel de locação. É uma reserva de mercado. Pode não se ganhar muito, mas tem uma reserva de valor. É um bem de raiz. Angola vai realizar o seu primeiro salão imobiliário de 6 a 9 de maio nas instalações da Feira Internacional de Luanda. O Salão Imobiliário de Angola, CIMA, está a ser organizado em conjunto pela Feira Internacional de Luanda e a Associação Industrial Portuguesa FIL, em resultado de um contrato de parceria de que temos notícia no Panorama Imobiliário, assinado a 23 de fevereiro por Jorge Rocha de Matos e Matos Cardoso, presidentes de ambas as entidades. As construtoras Mota-Engil, MSF, os grupos Pestana, Empril, Lena, Fibeira, Escom Espírito Santo e as Quintas de Óbidos, Bom Sucesso, Praia del Rei e Royal Óbidos são algumas das empresas portuguesas que já asseguraram a sua presença no CIMA. O Salão Imobiliário de Angola visa mobilizar o investimento estrangeiro para este país, um mercado promissor e emergente onde o setor imobiliário tem um peso cada vez mais relevante. Para os dias do certame em Luanda, está prevista a assinatura, pelas associações representativas dos profissionais e empresas da mediação imobiliária do Brasil, Portugal e Angola, do protocolo fundador da CIMLOP, a Confederação do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa. Na próxima semana, o Panorama Imobiliário vai apresentar uma entrevista em que a economista branca do Espírito Santo, presidente da APIMA, Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola, nos vai dar a conhecer a situação e as perspectivas de desenvolvimento do mercado imobiliário neste país africano.